Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, a aula de hoje é sobre o quê? É sobre bases. Então, essa aula iremos recapitular, na verdade, continuar, né? Não recapitular, continuar o conceito de bases, onde paramos na aula anterior, ok? Pessoal, nós paramos em indicador ácido-base, ok? Beleza, galera. Então, o que são indicadores ácido-base? Indicadores, como o próprio nome diz, são coisas que indicam, ou seja, que demonstram alguma coisa. E demonstram através do quê? Das cores. Então, qual que é o princípio básico de funcionamento do indicador? Um indicador é uma substância que vai mudar de cor segundo alguma informação relevante do meio, certo? Beleza. Nós, como estamos estudando indicadores do tipo ácido-base, são indicadores que, quando o meio está ácido, beleza? Ele está ácido, ele vai ter uma cor, ok? E quando o meio está básico, ele vai mudar essa cor. Tranquilo? Beleza. Então, vamos ver aqui se o livro mostra para nós alguns tipos de substâncias. Aqui, ele tem um gráfico demonstrando para a gente as diferentes cores que esses indicadores podem ter. Beleza, galera? Então, vemos aqui, por exemplo, a fenolftaleína. A fenolftaleína, no meio ácido, ela é incolor. Ok? Já no meio básico, ela vai ser vermelho e rosáceo. Ok? Lembrando que meio ácido, o pH vai ser o pH 7, é o divisor de água, certo? pH. Meio ácido, o pH vai estar menor aqui e vai ser maior do que 7 aqui, certo? Então, a grosso modo, vai ter variações aqui indicador para indicador por questões mais avançadas, mas por exemplo, a fenolftaleína em meio ácido, onde existe uma maior concentração do íon H+, eu vou ter a cor, na verdade eu vou ter a ausência de cor, né? Vai ser incolor. Já no meio básico, vai ser rosáceo, incolor, ok? O tornassol, ele vai ser vermelho em meio ácido e azul no meio básico. E o azul de bromotimol vai ser o quê? Amarelo em meio ácido e azul em meio básico. As pétalas de azaleia, vermelho em meio ácido e azul em meio básico, ok? Extrato de repolho roxo, ele é vermelho em meio ácido e amarelo em meio básico, ok? Então, são indicadores que são muito úteis. Às vezes, tem uma garrafa lá, você não sabe se ela é ácida ou se ela é básica. Então, você pinga pequena quantidade, algumas gotas de uma solução, por exemplo, de fenolftaleína. No geral, são 3 gotas. E a solução muda completamente de cor, ok? Beleza, então recapitulando, indicadores ácido-base são substâncias que mudam de cor a partir do caráter da solução. Quando eu digo caráter, estou falando a substância está em meio ácido, a substância está em meio básico, é isso que eu quero me referir. Pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como é que funciona a questão das cores. Ele falando não deixa tão claro como mostrando, né? Então vamos lá, nós vemos aqui as duas cores possíveis da fenolftaleína. Do lado direito, você vê a solução que está ácida. E do lado direito, do lado esquerdo, você vê a solução com a coloração já rosácea, indicando a coloração básica, ok? Então, o que o cara vai fazer? Ele vai misturar essas duas soluções e vai demonstrar para vocês como é que a alteração de pH, ou seja, o meio ficar mais ácido ou mais básico, vai afetar na coloração da fenolftaleína, certo?
colocar o áudio. Está em inglês, mas dá para... Aí, ó. Ele pegou e pingou algumas gotas do indicador. Como eu falei para vocês, a solução ela é realmente pouquinho que eu gasto. Ó. Como a solução é ácida, quando eu coloco ela no meio, apesar dela bater rosa, com o passar do tempo, quando ela se dilui, ela fica novamente básica. Ah, só recapitulando, eu entendi errado o que ele estava fazendo aqui. Na realidade, o que ele está fazendo? Ó? Ele está colocando com aquele conta-gotas uma quantidade de solução básica. Então, ele está colocando mais solução básica. Então, ele está diminuindo a concentração de H+. Está realizando uma mistura aí de solução básica. Só vou escrever aqui para vocês verem. Então, ó, o que ele está fazendo? Com o auxílio desse pincel, ele está... Pincel não, perdão. Essa pipetinha, ele está colocando aqui, ó, solução básica no meio. Ó. Então, ele está misturando. E por que você vê essa coloração rosácea aqui e depois ela agora ficou, certo? Então, recapitulando aqui, galera, o que aconteceu no meio? Só mudou aqui. Hidróxido de sódio, fenolftaleína. Só voltar isso aqui, galera. Aqui, novamente, ele mostrou o vídeo aqui, mas eu vou para o ponto que eu quero explicar para vocês. Então, o que ele está fazendo? Ó? Aqui, originalmente, ele tem uma solução, certo? E essa solução, ela tem duas coisas misturadas. Ela tem uma solução ácida, mais algumas gotas do indicador, certo? Beleza. O aluno pode se perguntar por que, professor, quando ele está pingando, fica rosinha e depois, quando ele balança, o rosinha sai. O rosinha sai por quê? Porque essa solução básica que ele está pingando, quando ela pinga aqui, ela está concentrada e quando ele mistura, ela dilui. É como, por exemplo, quando você joga o Toddy na água. Ele fica aquela bolinha de Toddy e depois tem que misturar e ele se dissolve no todo, certo? Como ele está se dissolvendo, a quantidade de base aqui não é suficiente para quê? Para alterar a coloração. A partir do momento quando ele adiciona a quantidade suficientemente grande, vai acontecer de quê? Vai acontecer de mudar de cor completamente, que é o que a gente viu ali acontecer, certo? Então, agora é só voltar aqui para o livro. Beleza. Então, voltando aqui para o livro, a gente vê essa tabela que sobre outros tipos de substância que tem essa capacidade de mudar de cor de acordo com o pH da solução. Beleza. Para encerrar esse capítulo, é importante falar também um pouco, pessoal, a respeito das aplicações de base. O primeiro ano é um ano que a gente está começando a botar a base na base da casa, né, na preparação do vestibular de vocês. Então, eu vou falar sempre, pontuar sempre para vocês algumas informações relevantes para o vestibular. Parece cedo não, mas porque uma boa aprovação ela começa agora. Então, esse trabalho aqui de primeiro ano eu acho fundamental, porque é nele que a gente começa a preparar o bom aluno que vai se destacar lá no vestibular, tá? Então, vamos lá. Então, principais aplicações, às vezes é recorrente sim, em alguns vestibulares, e algumas substâncias são importantes porque elas têm uma aplicação tanto industrial quanto comercial muito importante. A primeira delas é o hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio, galera, é uma substância relevante
porque ele é utilizado tanto para limpeza doméstica quanto tem algumas aplicações industriais. Para quem não sabe, o hidróxido de sódio, ele comercialmente, ele é vendido como soda cáustica, ok? Então, aquela soda cáustica, quando você vai lá no Mateus, supermercado Mateus, e você vê lá ela num saquinho plástico, é para evitar que aquela substância cáustica, que é a base desse hidróxido de sódio, ela seja volatilizada, alguma coisinha ali, sai e fica contaminando o espaço. E, além disso, estraga como se diz, a prateleira fica estragada porque essa substância é bem cáustica. Cáustico é corrosivo, tá? Beleza. Onde é que você usa o NaOH, a soda cáustica? Sabão, por exemplo. Sabão para fabricação de sabão. Quem faz sabão sabe que você usa soda para fazer sabão. Utiliza também na indústria do papel. Salitre são algumas regiões onde salitre é quando você tira sal para obtenção do sal de cozinha, né? No processamento você precisa. Alguns corantes e produtos de limpeza. Mas o que importa saber é o nome soda cáustica, que é aquele que é o nome comercial que a gente compra, e saber que ele é utilizado para a fabricação de sabão, que é o principal, e utilizado na limpeza, ok? É o principal aqui, item, informação que a gente tem aqui desse carinha. Hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é uma outra base muito relevante também, e a principal uso do hidróxido de cálcio, galera, é na agricultura. Agricultura, vocês vão ouvir falar muito de cal, de gesso agrícola. Essas substâncias, elas têm muito... Deixa eu só diminuir isso aqui. Certo. O hidróxido de cálcio, ele é obtido a partir da cal. A cal, ela é presente no gesso agrícola, aquele que quem é agricultor conhece bastante, ó. A cal é essa molécula aqui, CaO. O CaO, ele quando entra em contato com a água, ele vai formar esse hidróxido, ó. Então é um metal combinado com OH, beleza? E esse metal, ele é relativamente solúvel, pode ser dissolvido em água, mas o principal atividade dessa cal é o que? Naturalmente, com o passar do tempo e o solo está aqui, certo? Só uma breve explanação. O solo está aqui. Naturalmente, pela ação de bactérias e processos naturais do solo, o solo tem a tendência natural de ficar rico em H+. Ele se acidifica, certo? Então, o que o agricultor faz? Ó? Ele coloca uma certa quantidade de gesso agrícola que é rico em CaO, beleza? Esse CaO, em contato com a umidade do próprio solo, o que vem da chuva e também do lençol, né? Alguns solos são úmidos, ou da chuva, basicamente. Solo, umidade do solo para subir é bem difícil. Algumas regiões que tem esse fenômeno. Com a umidade que está no solo, ele passa a ser o CaO2. Então, esse H+, que está aqui, ó, ele vai ser neutralizado pelo CaO formado, que foi possível a partir quando você despeja o gesso agrícola aqui. Então, o que você faz? Você neutraliza esse H+. Aí você traz o pH do solo para um pH ideal. O pH ideal depende da cultura. Não existe um pH. Existe espécie de planta que vai gostar mais de um solo ácido, espécie de planta que vai gostar mais de um solo básico. Mas, no geral, o pessoal trabalha com um solo mais, tendendo a ser um solo mais, tendência de trazer para próximo de 7. Ou variação disso. Eu não sou engenheiro agrícola para estar te informando muito quanto é o pH ideal do solo. Mas a ideia é essa, é você alterar o pH do solo com o uso de uma base. Então, primeiro aspecto que a gente tem que saber.
É interessante discutir, né? Agora, professor, então eu posso jogar qualquer quantidade de gesso agrícola lá? Veja bem, jovem, você está alterando o pH. Digamos, por exemplo, ó, só para ter uma ideia quantitativa, você tem H+ aqui. Você tem 2H+. Hipoteticamente, arbitrariamente, se você joga lá, por exemplo, 5OH, o que você começa a ter? Você jogou 5OH. Cada 1H vai anular um H desse. Se jogou 5OH, você vai sobrar 3OH, certo? Então, ó, você tinha, essa na minha mão aqui, ó, você tinha 2H+. Aí você jogou 3OH. O que vai acontecer? Ó? 2OH vai se anular. Aqui que eu vou ter sobrando? Ó? Eu vou ter sobrando 1OH. Esse 1OH vai tornar o solo mais básico, ok? E qual que é o problema? Da mesma forma como a planta ela não se desenvolve bem no solo que tem muito H+, ela também não vai se desenvolver bem no solo que tem muito OH- ou pouco H+, certo? Relativamente. Desta forma, existe um cálculo que o engenheiro ou o responsável técnico faz para saber a quantidade certa, apropriada de gesso agrícola que você tem que colocar, certo? Eu acho que eles utilizam um CTC do solo. Eu não sei dizer exatamente o cálculo que faz, mas o CTC do solo tem sido uma das medidas utilizadas para poder calcular a quantidade de gesso que você joga na lavoura para poder corrigir esse solo. Beleza? Mas é um processo muito importante. Diga-se de passagem, por quê? Porque a absorção de micronutrientes, quais são eles? Deixa eu ver, por exemplo, o cobre é um micro. Ou até mesmo dos macro, como o próprio nitrogênio. Eu não sei, não vou falar bobagem não, mas só os micro e dos macro, para falar genericamente, só para dar uma visão geral, ela depende muito do pH. Então, se esse pH estiver fora da faixa ideal, não adianta muito você suplementar com adubo químico. Por quê? Porque a planta não vai absorver. Então, um passo antes é o quê? É você utilizar o gesso agrícola para corrigir esse solo e depois que esse pH está na faixa ideal, que você entra com a questão da adubação. Porque a adubação ela fica mais bem feita porque a planta absorve mais daquilo que você entrega. Como assim? Digamos, por exemplo, você joga 100 kg de adubo no seu solo. Se a planta está fora do pH ideal, ela vai obter, por exemplo, hipoteticamente, 10% daquilo ela é realmente absorvida. Se você corrige o pH, você aumenta, por exemplo, de 10 para uma absorção de 60. Claro que ela nunca vai absorver tudo. Alguma coisa vai ser levada pela água, pela chuva, tudo mais. Mas, enfim, a questão é que o pH bem corrigido, ele vai garantir para você uma melhor absorção pela planta do próprio adubo que você está gastando. Além de que existem outros fatores, como, por exemplo, a concentração de alumínio altera. Aí isso aí eu precisava ter uma discussão mais maior, mais maior não, uma discussão maior, mais extensa, e além disso, talvez até trazer um engenheiro agrícola aqui para falar para vocês a esse respeito, que ele vai falar com mais propriedade. Eu passei uma visão geral aqui, que é entender que a adubação do solo é importante, por quê? Porque ela corrige o pH. Eu corrijo como? Utilizando uma base. E qual base é essa? O hidróxido de cálcio. E de onde eu obtenho? O gesso agrícola e, em última instância, da cal agrícola, como eles falam. Beleza? Tranquilo. Então, aqui eu tenho uma visão geral que pode ser interessante para vocês. Tenho outras bases importantes? Tenho. Quais seriam elas? Vamos dar uma olhadinha? Aqui ele fala dos adubos, né? Tem um adubo químico, não sei qual que é. Pela coisa deve dar para saber. Hidróxido de magnésio. Olha, hidróxido de magnésio é uma base que cada dia mais a gente usa menos. Porque antigamente era mais comum utilizar o hidróxido de magnésio como medicamento. Ele em solução, ele é chamado de leite de magnésia. Para quem nunca viu, é um vidrão azul que tem lá na farmácia. Esse vidrão azul tem um leite com sabor esquisito e ele diminui aquela queimação que você tem no estômago. Por que eu optei por utilizar o leite de magnésia? Primeiro, galera, a gente tem que ter uma discussão que pode acontecer na prova para vocês.
Ó, então, nós temos o leite de magnésio. O leite de magnésio, ele é utilizado como um antiácido. Os antiácidos são, basicamente, o quê? Bases que vão alterar essa acidez natural do estômago excessiva, ok? Quais são as características de um bom antiácido? Então, ele tem que ter, primeiro, ele tem que ser solúvel ou parcialmente solúvel. E segundo, ele tem que ser uma base fraca. Por que ele tem que ser uma base fraca? Por que ele tem solúvel? Então, primeiro, por que ele tem que ser solúvel? Porque ele tem que estar, você vai utilizá-lo no estômago. Lá dentro do seu estômago tem uma solução aquosa, uma solução que é rica em água. Se não for solúvel, ela não vai ter atuação, certo? Então, a solubilidade é tranquilo. Seu ácido estomacal, seu suco gástrico é uma solução aquosa. Se não for solúvel em água, não tem nem conversa. Agora, segundo, por que ele tem que ser fraco? Primeiro, se você coloca uma base forte, você vai causar danos, porque ela vai corroer muito. Ela vai corroer tanto seu esôfago quanto a sua boca. Até seu próprio estômago pode ser alterado. E você não quer isso. Na realidade, você quer uma base fraca que corrija só esse breve, esse curto excesso, essa quantidade pequena de excesso que causa desconforto, mas não é tão grande. Então, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar uma base fraca, certo? Então, o hidróxido de magnésio, que é o hidróxido utilizado aqui, é uma alternativa muito empregada e útil para aplicação medicinal, ok? Tem outros, tá? Mas ele é um deles. Ok, hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio é outra base, e outra base importante. Por que ela é importante? Ela é importante porque ela tem aplicação de limpeza. Ele é conhecido como amoníaco, ok? O que é mais importante lembrar aqui é a questão da fórmula, que é essa aqui. A fórmula do amoníaco é Na4OH. Ela, diferentemente das bases que a gente estudou, ela é uma base que não tem metal, ó. Ela é nitrogênio, oxigênio. Então, ela aqui é uma exceção. Coloca uma estrela aí. Então, é uma base que não tem aquela fórmula normal que a gente conhece. Ok? Ver se tem mais informação. Isso aqui é mais atitude e curiosidade. E aqui ele fala da amônia. Aqui é amoníaco. E eu vou falar de uma outra base, que é a base da amônia. Beleza, galera. Então, ó, a amônia ele não colocou, mas a amônia é uma outra molécula, tá? É o NH3 que está aqui. Ela é obtida através do ar, através da hidrogenação, mas o que importa saber é o quê? É que essa amônia, que ela é utilizada também na agricultura, e para a alimentação de bovinos também ela é utilizada, ela não é utilizada diretamente, né? No geral, ela é útil para quê? Para questão do nitrogênio, que ela é rica, certo? E, além disso, os sais de amônio, que são os sais que possuem esse NH4, ó, eles são fertilizantes muito utilizados. Mas a base mesma, a base mesmo é o NH4, perdão, NH3. Essa é uma base, NH3, base, ok? Ela é base, ela difere completamente de tudo que a gente estudou, né? Porque ela é uma base pelo conceito de Lewis, que a base é aquela doadora do par de elétrons. Aí você coloca um asterisco aí, base de Lewis, ok? E tenho também a base hidróxido de amônio, que é outra coisa. O hidróxido de amônio é o NH4OH. Aqui eu tenho um H, que é uma base de Arrhenius também. Perdão, uma base de Bronsted-Lowry. Então, aqui é outra base, beleza? Galera, então a aula de hoje foi isso. Forte abraço, fiquem com Deus.